Olá, meus amigos, olá, meus irmãos, a graça e a paz de Jesus seja com todos vocês. Graças ao bom Deus, nós estamos aqui mais um dia, podendo ouvir a palavra de Deus, podendo aprender com tudo isso que está escrito aqui na palavra do nosso Senhor. Amém? Abra tua mente, abra teu coração, deixa o Senhor falar contigo e eu creio que hoje será um dia abençoado, um dia de ensinamento, um dia onde nós possamos meditar na palavra do Senhor e Ele vai falar conosco. Amém? Hoje estaremos lendo os Salmos de número 109 e olha que a palavra de Deus nos diz: Ó Deus, a quem louvo, não fiques indiferente, pois homens ímpios e falsos dizem calúnias contra mim e falam mentiras ao meu respeito. Eles me cercaram com palavras carregadas de ódio, atacaram-me sem motivo. Em troca da minha amizade, eles me acusam, mas eu permaneço em oração. Retribui-me o bem com o mal e a minha amizade com o ódio. Designe-se um ímpio como seu oponente, à sua direita esteja um acusador. Seja declarado culpado no julgamento. É que até a sua oração seja considerada pecado. Seja a sua vida curta e outro ocupe o seu lugar. Fiquem órfãos os seus filhos e a sua esposa viúva. Vivam seus filhos vagando como mendigos e saiam rebuscando o pão longe de suas casas em ruínas. Que um credor se aposse de todos os seus bens e estranhos saqueiem o fruto do seu trabalho. Que ninguém o trate com bondade, nem tenha misericórdia dos seus filhos órfãos. Sejam exterminados os seus descendentes e desapareçam os seus nomes na geração seguinte. Que o Senhor se lembre da iniquidade dos seus antepassados e não se apague o pecado de sua mãe. Estejam seus pecados sempre perante o Senhor, e na terra ninguém jamais se lembre da sua família, pois ele jamais pensou em praticar um ato de bondade, mas perseguiu até a morte o pobre, o necessitado e o de coração partido. Ele gostava de amaldiçoar, venha sobre ele a maldição. Não tinha prazer em abençoar, afaste-se dele a bênção. Ele vestia a maldição como uma roupa, entre ela em seu corpo como água, em seus ossos como óleo. Envolva-o com um manto e aperte-o sempre como um cinto. Assim retribua o Senhor aos meus acusadores, aos que me caluniam. Mas tu, soberano Senhor, intervenha em meu favor por causa do teu nome. Livra-me, pois é sublime o teu amor leal. Sou pobre e necessitado, e no íntimo o meu coração está abatido. Vou definhando como a sombra verpetina. Para longe sou lançado como um gafanhoto. De tanto jejuar, os meus joelhos fraquejam e o meu corpo definho de magreza. Sou motivo de zombaria para os meus acusadores. Logo que me veem, meneiam a cabeça. Socorro, Senhor! Meu Deus, salva-me pelo teu amor leal, que eles reconheçam que foi a tua mão, que fosse tu, Senhor, que o fizeste. Eles podem amaldiçoar, tu, porém, me abençoas. Quando atacarem, serão humilhados, mas o teu servo se alegrará. Sejam os meus acusadores vestidos de desonra, que a vergonha os cubra como um manto. Em alta voz darei muitas graças ao Senhor, no meio da assembleia eu o louvarei, pois ele se põe ao lado do pobre para salvá-los daqueles que o condenam. Amém? Glórias a Deus. Irmãos, a gente vê que esse salmo, a gente está lendo assim, a gente vê que é um pouco pesado aquilo que Davi está pedindo a Deus. A gente vê que essas orientações aqui que estão introduzindo esse salmo de número 109, sugerem para ele um lugar importante na adoração de Israel. A gente vê aqui que o salmista de Israel, guiado pelo Espírito Santo de Deus, ele escreveu essas palavras para exaltar o Senhor e ensinar sobre a sua justiça. Todos que estudam as Escrituras com seriedade, irmãos, lutam com esse e os outros salmos imprecatórios, cuja mensagem principal é de maldição aos malfeitores, especialmente com um pano de fundo da mensagem redentora do Evangelho de Cristo Jesus. A gente acha muito difícil conciliar essas imprecações com o espírito do servo do Senhor. Mas a gente tem que entender aqui e temos que saber que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Isso está escrito lá em Atos 13, 22. Vamos ler o que está escrito lá? Olha o que a palavra diz. E quando este foi retirado, levantou-lhes como rei a Davi,
ao qual também deu testemunho e disse: achei a Davi, filho de Jessé, homem conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Olha que Deus falou para um homem, irmãos. Eu achei a Davi, filho de Jessé. Ele é homem conforme o meu coração. E eu sei que ele vai executar tudo o que eu quiser. Tudo que eu pedir para ele, ele vai executar. Então a gente, antes de tomar uma conclusão de tudo isso que Davi está pedindo a Deus, vamos entender o contexto, para que nós tenhamos a riqueza dessa palavra. Amém? Então a gente vê que Davi aqui escreveu sobre o amor e a misericórdia em muitos salmos. Mas também ele frisou muito sobre a vingança de Deus, pois Deus é santo e é justo. A gente tem que entender, irmãos, que a fé verdadeira não nos permite a liberdade de moldar Deus conforme as nossas preferências, conforme as nossas vontades, os nossos preconceitos. Não, irmãos, é importante a gente estudar todos os aspectos do caráter de Deus, o caráter divino de Deus. E um deles é a sua ira contra os malfeitores. Deus, ele não suporta o pecado. Deus, ele não adianta, irmãos. Quer ter intimidade, quer ter comunhão com Deus, tem que estar em santidade. Se você está com maldade no coração, se você está com pecado no coração, vivendo uma vida de pecado, uma vida de iniquidade, Deus se afasta de você. E a ira e a justiça de Deus certamente vai vir se você não se arrepender do teu mal. Se você não arrepender do que você está fazendo de errado. E era isso que Davi exatamente estava escrevendo. E é no Novo Testamento, com sua mensagem de graça, irmãos, e salvação, que a gente acha essas palavras sombrias. Olha que em Hebreus 10:30 diz: ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Por que em Hebreus está dizendo isso, irmãos? Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo, porque não tem quem livre, não tem quem salve. Quem vai salvar você, Davi, da mão daquele que tem o poder sobre tudo? Não tem quem salve, porque não tem ninguém acima dele. Se você cai na mão do teu inimigo aqui nessa terra, Deus vai lá e te livra. Você pede livramento, o Senhor concede livramento. Se você está passando por uma enfermidade e clama a Deus, eu creio que Deus tem o poder de salvar, de curar a tua vida. Pois nós vemos os testemunhos, eu vejo por mim mesmo coisas que Deus fez na minha vida, ao eu clamar por Ele. Mas agora, e se eu estou vivendo uma vida de iniquidade, de pecado, e eu caio na mão de Deus? Irmãos, não tem quem me livra. Não tem quem me livra das mãos dele. Ele faz o que Ele quiser. O que Ele achar certo, Ele vai fazer. E não tem quem questione, não tem quem livre, não tem quem... Não tem. Ele é todo poderoso. Ele tem o poder sobre céus e terra, sobre o ser humano, sobre os animais, sobre tudo. Tudo pertence a Ele. Então, a gente vê que qualquer teologia que nega a justa vingança de Deus, irmãos, não é uma teologia bíblica. Porque o Salmo 109 aqui nos ajuda a compreender esse fato inconveniente. Como um homem fiel a Deus poderia pedir a destruição dos seus inimigos? Aqui a gente vê que Davi falou de uma posição que poucos ocupam. Ele tinha certeza da sua própria comunhão com Deus. E ali a convicção que seus adversários eram principalmente inimigos de Deus. Está entendendo, está compreendendo o porquê que Davi estava pedindo a destruição daquele povo? Porque aquele povo, aquelas pessoas que estavam maquinando mal, que estavam prejudicando os pobres, as viúvas, que estavam trazendo maldição sobre o povo, Davi dizia que aquelas pessoas eram próprios inimigos de Deus. Não somente inimigos dele, porque Davi ele queria o bem de Deus para os teus filhos, para os teus servos, para o teu povo. Davi dava vida pelo povo. Ele era um rei justo. Ele amava o seu povo. Ele queria sempre que o povo estivesse caminhando os caminhos do Senhor, porque ele tinha intimidade com Deus, uma intimidade profunda. Por isso que ele começou a lançar essas palavras pesadas, porque ele sabia que Deus estava ouvindo, porque ele sabia que aquelas pessoas, aqueles atos terríveis que aquelas pessoas estavam tomando, estava prejudicando o povo de Deus. Vamos lembrar
algo que aconteceu para a gente ter um entendimento mais profundo dessa palavra? Quando o apóstolo Paulo, ele não se chamava Paulo, ele se chamava Saulo ainda, quando ele estava indo para o caminho de Damasco para cometer atos terríveis sobre o povo de Deus, ir lá para prender, para matar, torturar, a gente sabe que ele fazia as coisas terríveis, ele participava de uma chacina, falar a verdade. E ele estava indo no intuito de prender os servos de Deus. E quando Jesus ali no alto céus falou com ele, e ele caiu ali com o chão, com a cara no pó, com o rosto ao chão, e ele entendeu que era algo divino que estava falando com ele, e ele falou: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Deus não falou: por que persegues o meu povo? Jesus ali naquele momento que apareceu para Paulo, que era Saulo, não chegou para ele e falou assim: por que persegues o meu povo? Porque tu me persegues, porque o povo é meu e eu sou o meu povo. Você está entendendo? Por isso que Davi neste momento estava lançando essas palavras terríveis sobre esse povo, porque tudo aquele povo ruim, maldoso estava fazendo era contra o povo de Deus. Então ele sabia que Deus ia trazer por vingança, Deus ia trazer justiça. E vamos continuar aqui, a gente vê que essa intimidade que Davi tinha com Deus, essa convicção que ele tinha, que Deus iria ouvir, que Deus ia tomar justiça sobre aquela situação, irmãos. Ele não estava pedindo simplesmente para Deus tomar partido em alguma disputa política, alguma disputa sobre um interesse seu, não, irmãos. Ele foi um servo e guerreiro do Senhor na batalha contra o mal e desejava a vitória do seu rei justo. Ele sempre, o tempo todo, Davi queria a vitória para o teu povo. Ele lutava contra o mal. Ele não suportava as pessoas serem judiadas, serem maltratadas. Davi não suportava ver o povo sofrer por injustiça, irmãos, por mão de homens. Por isso que ele clamava a Deus por justiça. Ele tinha poder de executar aquelas pessoas, eu tenho certeza. Nós não sabemos o momento exato que ele escreveu esses salmos, mas ele tinha os seus guerreiros, ele tinha os seus valentes. A gente lê a palavra de Deus e vê as proezas que Davi fazia. Ele era um guerreiro de excelência e Deus estava com ele. Mas aqui, irmãos, Davi se refere aos inimigos que ele tratava com amor. Aqui no verso 4, em troca da minha amizade, eles me acusam, mas eu permaneço em oração. Eu permaneço em oração. O que você tem feito quando as pessoas começam a te acusar, começam a te perseguir, começam a lançar palavras malditas sobre a tua vida? O que você tem que fazer? O que você tem feito? Davi aqui diz que ele estava orando. Ele estava clamando a Deus. Então, irmãos, parece provável que o contexto do Salmo 109 seja um dos períodos de conflitos internos ali em Israel. Como a gente está dizendo aqui, a gente não sabe realmente o momento exato disso, se era sobre aquela perseguição de Saul, ou se era a guerra civil provocada pelo seu filho Absalão, alguns anos depois. Quem pode dizer? Ninguém, nenhum de nós sabemos exatamente. Mas aqui os primeiros 3 versos, irmãos, apresentam um contraste entre Deus e os inimigos de Davi. Os inimigos falavam mentiras e palavras odiosas, está dizendo no versos 2 e no verso 3. E aqui Davi pede para Deus agir. Ele já começa pedindo para Deus agir. Ó Deus, a quem louvo, não fiques indiferente comigo. Ele está suplicando a presença do Senhor. A voz da justiça de Deus seria a única resposta necessária e adequada para as falsas acusações dos adversários de Davi naquele momento. E aqui a gente vê que esse contraste entre o procedimento de Davi e dos seus adversários é frisado no verso 4 e 5. Ele mostrou amor e bondade, e eles responderam com hostilidade e ódio. Quantas vezes eu e você fazemos algo de bom para uma pessoa e essa pessoa retribui com maldade, com falsidade? Eu acredito que todos nós já passamos por isso, irmãos. Quantas vezes a gente está
com coração sincero, coração puro para fazer algo para uma pessoa, e essa pessoa simplesmente nos retribui com maldade, nos retribui com hostilidade e ódio. Irmãos, o ser humano é terrível, mas nós temos que ser diferente. Porque mesmo quando os outros nos maltratam, irmãos, a gente tem que lembrar o exemplo de Davi e das instruções de Jesus. Olha que em Lucas 6,31 diz: como quereis que os homens vos façam, assim fazei a vós também a eles. A gente tem que entender, irmãos, o exemplo supremo que foi Jesus. Jesus, quando estava crucificado, ali na cruz do Calvário, nos últimos momentos da vida dele, ele tinha um poder para destruir tudo, irmãos. Ele tinha simplesmente o poder de aqueles homens que estavam chicoteando ele, cuspindo nele, maltratando, batendo nele. Ele podia lançar todos eles para o inferno, podia matar qualquer um daqueles homens. Jesus podia amaldiçoar eles, lançar para o inferno, destruir a humanidade. A palavra de Deus fala que Jesus tinha todos os anjos, o exército de Deus à disposição dele. Mas não, ele foi humilde, ele foi manso. Por isso que ele fala: ei, seja como eu sou, manso, humilde. Entende, irmãos? Nós temos que aprender a ter a mansidão, nós temos que aprender a ter a calma, os frutos do Espírito. E então a gente vê que aqui nos versos 6 ao 20, irmãos, Davi pede que Deus traga sobre os seus inimigos as justas consequências dos seus crimes. Nós podemos sentir a mesma vontade de ver a justiça aplicada quando um assassino, quando um estuprador ou quando um pedófilo é julgado no tribunal. Eu acredito que é mais do que normal a gente ficar indignado com as coisas que acontecem. São tantas atrocidades que vai acontecendo, a gente vai falando: meu Deus, Senhor, faz justiça, Pai. E quando uma pessoa que comete um crime terrível desse, irmãos, para na justiça e a justiça vai e absolve, a pessoa não recebe o julgamento devido, e a gente fica indignado, fala: meu Deus. E aqui, irmãos, a gente vê Davi sugerindo castigos apropriados pelos delitos cometidos daquele povo, daquelas pessoas. Ele desejava ver seus inimigos condenados, levados à pobreza e até à morte. Até a morte precoce, aqui a gente vê ele falando. Diferente do desejo normal que um justo deixe descendentes respeitados. A vontade de Davi é ver a linhagem e a lembrança dos seus inimigos apagada da terra. Ele está desejando que até a linhagem da pessoa seja apagada. Ele está querendo destruição sobre a linhagem total daquelas pessoas. E aqui o salmista explica que o motivo das suas severas imprecações não é apenas uma questão de ofensa particular contra a sua pessoa, mas crimes de injusto que maltratavam pessoas inocentes. Ele não estava querendo a justiça simplesmente porque estavam zombando dele ou estavam acusando ele. Não, irmãos, ele estava querendo a justiça principalmente. Ele estava buscando a justiça de Deus porque aquelas pessoas, aquele povo estava maltratando os inocentes, estava maltratando viúvas, estava maltratando pessoas pobres que não tinham condição nenhuma de se defender. Por isso que ele está dizendo aqui do seu inimigo. Olha no verso 16 o que ele diz: pois ele jamais pensou em praticar um ato de bondade, mas perseguiu até a morte o pobre, o necessitado e o de coração partido. Aquelas pessoas estavam trazendo a morte para um pobre, para um necessitado de coração, pessoas que estavam vivendo miséria. Por isso que aqui a justiça que Davi pede seria conforme os crimes. E ele diz no verso 17, ele gostava de amaldiçoar, então venha sobre ele a maldição. Ele não tinha prazer em abençoar, então as bênçãos do Senhor se afastam dele também. Era isso que Davi estava pedindo que Deus fizesse para aquelas pessoas. Ainda assim, Davi deixou a vingança nas mãos de Deus, irmãos, não procurando a sua própria vingança. Ele tinha poder de mandar os seus valentes ir lá e matar todos aqueles homens? Tinha, mas não. Ele estava apresentando perante Deus, que é o juiz, que é o supremo. Ele estava apresentando o que aqueles homens, aquelas pessoas estavam fazendo e estava pedindo para Deus trazer a justiça.
Então a gente vê, irmãos, que olha só, tal seja da parte do Senhor o galardão dos meus contrários, mas tu, Senhor Deus, age por mim, por amor do teu nome. Você consegue compreender? E olha que o ensinamento que posterior ter passado tudo isso, esse contexto dessa história, irmãos, olha que o apóstolo Paulo, depois que foi transformado pelo Espírito Santo de Deus, nos ensina lá em Romanos 12:19. Olha que ele fala: amados, nunca procure vingar-se, mas deixe com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Glórias a Deus por isso. Irmãos, só tem condições de fazer isso quem tem o Espírito Santo de Deus. Porque nós, a carne humana, ela é ruim. Se a pessoa faz mal para mim, eu já sinto na obrigação de fazer mal para a pessoa também. Se a pessoa me dá um tapa, eu quero dar um soco. Não é assim que o ser humano é? Mas olha que Jesus nos ensina, porque olha que o apóstolo Paulo diz: pois está escrito. Lembra da tentação no deserto que Satanás veio falar com Jesus? Qual que era a resposta de Jesus para Satanás? Pois está escrito. E Satanás também falava: mas também está escrito. E Jesus sempre foi pela palavra. A palavra de Deus é o que está escrito aqui. É isso que nós temos que seguir, irmãos. Isso que temos que seguir. Jesus seguiu a palavra. É a nossa obrigação também seguir. Pois está escrito: minha é a vingança, eu, o Senhor, retribuirei. Então, irmãos, a gente não pode se deixar vencer pelo mal. Nós temos que vencer o mal com o bem. Como que é o bem? Levando a palavra de Deus. Se uma pessoa está fazendo mal para nós, nós temos que lançar palavras de bênção para ela. Que Deus te perdoe, que Deus te ilumine. Nós não podemos deixar as palavras ruins entrar no nosso coração. O ser humano ele é maldoso. Muitas das vezes a pessoa ela fica cega, ela não consegue ter discernimento do que ela está fazendo, do mal que ela está ocasionando para outras pessoas. Ela não tem entendimento, ela fica cega por uma situação, irmãos. E ela fala o que não deve, ela faz o que não deveria fazer. E Jesus nos ensina: não podemos nos deixar vencer pelo mal. Temos que vencer o mal com o bem, praticar o bem. Então aqui a gente vê que Davi encerra esse salmo, irmãos, com um apelo a Deus pela sua própria salvação dos malfeitores. Ele aqui anuncia a sua intenção de agradecer e louvar a Deus publicamente. No final das contas, o assunto é muito mais do que a vindicação dos direitos de Davi. É o nome do Deus justo que é honrado. Sempre, irmãos, temos que honrar o nome de Deus. Sempre temos que honrar a Deus com as nossas vidas, com as nossas atitudes. Porque o que importa para Deus são as nossas obras. Não que somente a gente fale, irmãos. Falar muitas das vezes é vazio, mas nós mostramos a verdadeira face do Senhor que está em nós pelas nossas obras, pelas nossas atitudes, de como a gente se comporta, não só como a gente fala. Eu posso falar uma coisa para você e se comportar de uma forma diferente. Então nós temos que ser transparentes sempre, irmãos. Da mesma forma que nós falamos, nós temos que nos comportar. Amém? Esse é o Salmos de hoje, irmãos. Eu creio que trouxe um entendimento muito rico ao seu coração, pois eu estou aprendendo muito com a palavra de Deus, e eu creio que você também está aprendendo. Então fique firme, não perca força, não desanime, não entregue aquilo que Deus confiou a você, não entregue para a preguiça, não entregue para a fraqueza, não, pelo contrário. Eu sei que é árduo o caminho, que é apertado, é estreito o caminho. O Senhor falou para nós que seria mesmo estreito, mas esse caminho vai nos conduzir, nos levar para a salvação eterna, irmãos. Um dia nós seremos coroados, um dia nós seremos recompensados por tudo isso que nós estamos passando. Eu e você que está me ouvindo. Você que já tem mais entendimento da palavra de Deus, você está entendendo o que eu estou dizendo. Você que ainda é leigo ainda da palavra do Senhor, se aprofunda. Se aprofunda, porque a palavra de Deus diz, irmãos, que o povo perece por falta do quê? De conhecimento. Conhecimento. O povo perece por falta de conhecimento. E aqui na palavra de Deus tem tudo o que nós necessitamos para ser vencedores.
vencedores por Cristo Jesus. Amém? Então se levanta, não deixa ser abatido pelas situações, as circunstâncias que estão cercando a tua vida neste momento. Pelo contrário, levanta a tua cabeça, saiba que tem um Deus que está no céu, que tem o domínio sobre todas as coisas, e certamente se você rasgar o teu coração, se você se entregar verdadeiramente, se arrepender do mal, colocar diante dele os seus medos, as suas fraquezas, a sua angústia, tudo, irmãos, se você lançar sobre os pés do Senhor, eu tenho a certeza, sem medo de errar, que Deus vai te ouvir e Deus vai te resgatar. E Deus vai trazer justiça, e Deus vai trazer livramento, e Deus vai trazer vitória para a tua casa, para a tua família, para aquilo que você necessita. Pois era assim que Davi agia. Ele viu uma situação, ele clamava a Deus por socorro. Ele clamava a Deus por justiça. Tudo, irmãos, temos que clamar a Deus. Amém? Que Deus te abençoe. Eu sou o evangelista Fábio Palini e eu creio que essa palavra te abençoou muito, irmãos. Então, transmita isso para as pessoas. Compartilha essa palavra. Compartilha no Facebook, compartilha no WhatsApp, compartilha onde você achar necessário. Para aquelas pessoas que você lembre agora, que você está lembrando, que precisa ouvir essa palavra, compartilha. O Espírito Santo vai te conduzir para você enviar a palavra dele para as pessoas. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine. Não esqueça de entrar aqui na minha página, é só você clicar aqui na página e você vai curtir. Clica nesse botãozinho curtir, um joinha, que você ajuda a divulgar. O Facebook vai entender que as pessoas estão se interessando por esse assunto. E ela vai publicar mais, ela vai, enviar essa palavra automática também para as pessoas. Tá bom? Que Deus te abençoe, eu agradeço pela tua atenção, por você ficar aqui esses minutos comigo, ouvindo a palavra de Deus e aprendendo cada dia mais. Eu desejo ao teu coração que Deus te abençoe e que você tenha um dia maravilhoso e repleto da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe, meu amigo, minha amiga.